Irmãos, bom dia. Quero saudar todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Quando eu cheguei aqui em São Paulo, pastor, uma das primeiras coisas que Lucas me disse foi que aqui as pessoas não tinham esse hábito de saudar com a graça e a paz do Senhor Jesus, né? Quase que entre as entrelinhas ele estava dizendo assim: amor, acho que o pessoal acha isso brega, né? Então, para você ficar contextualizado, acho melhor você não fazer. Aí eu virei assim para ele e disse assim: você acha que eu vou abandonar essa saudação cristã tão gloriosa, cheia de um significado espiritual tão tremendo, para só cumprimentar as pessoas com bom dia, boa tarde ou boa noite, é algo que qualquer descrente pode fazer? Que olha que coisa linda, irmãos. Quando eu saúdo alguém com a graça e a paz do Senhor Jesus, eu estou desejando que sobre ela habite essa graça salvadora e todos os benefícios que vêm junto com ela. E o principal deles é a paz. Essa paz que excede todo o entendimento, que o mundo não consegue entender. Essa paz que restaura o meu relacionamento com Deus. Essa paz que habita no meu coração e traz paz comigo mesmo, paz com o próximo, paz com toda a criação. Então, existe saudação melhor de se dar para outra pessoa do que essa, não é verdade? Então, irmãos, eu vou pedir, se possível, colocar os slides, Tissa. Muito obrigada. Vou pedir para que os irmãos abram as suas Bíblias na carta de Tiago, capítulo 1. Vamos estar refletindo nos versículos de 12 a 18. Essa foi uma mensagem para mim bem desafiadora, irmãos. Enquanto eu preparava e refletia sobre ela, Deus já estava me pegando, me quebrando assim. E a minha oração, a minha expectativa é que Deus possa fazer a mesma coisa com seu coração nessa manhã. Tiago, capítulo 1. Assim diz a palavra do Senhor: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Vamos orar? Senhor, nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós nessa manhã mais uma vez, Senhor. Que o Senhor possa falar aos nossos corações através da Tua palavra e possa aplicar, Senhor, segundo as necessidades de cada um, por amor às nossas vidas e para a glória do Teu nome. Eu te peço que o Teu Espírito Santo esteja nesse momento a sondar os corações, Senhor, e a trazer o remédio santo que é a Tua palavra. Assim nós te pedimos para a glória do Teu nome, no poderoso nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de falar nessa manhã com vocês sobre como vencer as tentações. Olha que coisa interessante. A carta de Tiago, aqui, e esse Tiago, esse escritor, provavelmente é o irmão de Jesus, porque Tiago, o apóstolo, ele já havia morrido muito cedo na história da igreja, provavelmente aí decapitado em Jerusalém. E esse Tiago, irmão de Jesus, ele escreve essa carta para os judeus que haviam se convertido ao cristianismo e que estavam espalhados em várias regiões. Essa era uma carta circular que deveria andar por várias comunidades. Então,
Tiago escreve essa carta, ele escreve com 2 propósitos. O primeiro é para encorajar esses irmãos a permanecer fiéis em meio às provações. Os cristãos, desde cedo, eles passaram a ser perseguidos, primeiro por parte dos judeus e depois por parte de Roma. Então, para que eles não desistissem da caminhada, Tiago escreve essa carta para encorajá-los. Mas Tiago também tem um segundo propósito. O segundo propósito dele era ajudar esses irmãos a ter uma vida cristã coerente com aquilo que eles criam. Tiago começou a perceber que alguns cristãos estavam tendo uma vida divorciada. Eles estavam acostumados a ouvir os sermões, talvez nos domingos, provavelmente, mas a vida deles durante a semana não condizia muito bem com aquilo que eles estavam ouvindo. E por isso que essa carta é uma carta muito prática, porque para Tiago, a religião verdadeira, ele vai dizer isso aqui no primeiro capítulo, é você visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações, ajudá-los, né, na necessidade e se manter incontaminado do mundo. E esse segundo aspecto, se manter incontaminado do mundo, que é o objetivo, que é aquilo que estimula Tiago a escrever esses versículos desse parágrafo que a gente acabou de ler. Para cumprir esse propósito, irmãos, Tiago aqui nos mostra como podemos vencer as nossas tentações. E eu queria destacar aqui para vocês, em cima desse texto, 4 verdades que ele nos apresenta e que a gente precisa ter em mente para nos ajudar a vencermos as nossas tentações. Faltava ligar, né? A primeira verdade que eu quero destacar com vocês, irmãos, é que para vencermos as tentações, nós precisamos manter os nossos olhos fixos na recompensa que nos é proposta. Olha o que é que diz a palavra de Deus no versículo 12. Feliz, ou algumas versões vão dizer, bem-aventurado é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. O termo bem-aventurado aqui, ou como algumas versões trazem, feliz, descreve o favor especial de Deus que Ele derrama sobre o seu povo, sobre aqueles que permanecem fiéis em meio às provações. E esse favor, ele é derramado sobre o seu povo tanto em aspectos físicos como emocionais e espirituais. Essa alegria, irmãos, só é experimentada por aqueles que permanecem fiéis. Tem uma condição aqui. Esses experimentarão a verdadeira felicidade, Tiago está nos dizendo. E ele diz, para experimentar essa felicidade, precisa perseverar. Olha que coisa interessante. A gente sabe isso por nossa experiência prática, né? Que a vida, e a vida cristã da mesma forma, ela não é uma caminhada tranquila, livre de problemas, né? Por isso, diversos textos na Escritura nos mostram a importância de, em meio a essas dificuldades, nós perseverarmos. Paulo, inclusive, ele usa a figura aí da corrida para dizer, olha, não recebe a recompensa, a coroa, a medalha numa corrida quem começa ou quem desenvolve a corrida num bom ritmo. Recebe a recompensa quem atravessa a linha de chegada. E por que isso é tão importante a gente ter em mente, irmãos? Porque muitos no nosso meio, nos nossos dias, têm iniciado a caminhada, mas não têm concluído. Quantos já não estiveram no nosso meio e já abandonaram a fé, ou já se desviaram? Eu gosto de uma frase do Dr. Martin Lloyd Jones, ele diz assim, no mundo onde as pessoas têm caído à torto e à direita, e a gente vê isso inclusive dentro da igreja, é uma grande coisa, irmãos, ser capaz de permanecer de pé. É uma grande coisa ser capaz de perseverar em meio às dificuldades. Perseverar é você continuar servindo a Deus quando as coisas não estão saindo do jeito que você gostaria.
E você há de concordar comigo. Perseverar quando eu estou com saúde, quando a minha família está com saúde, quando eu não estou enfrentando problemas no trabalho, né? Quando eu estou recebendo bem, quando não me falta nada, é muito fácil. Satanás percebeu isso, por isso que ele disse para Jó, mas também, Senhor, você tem cercado ele de bondade de todos os lados, como é que ele não vai perseverar? Como é que ele não vai ser fiel desse jeito? E aí Deus permite uma provação para testar aquilo que estava no coração de Jó, a firmeza da sua fé, e extrair daquele momento de dor, daquele momento de luta, algo mais excelente, irmãos, a ponto dele poder dizer no final do livro, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te contemplo, agora eu te conheço em profundidade muito mais. Então perceba, esse é o propósito, irmãos, das provações que Deus nos permite passar e que dói demais, não é verdade? A pergunta para nós nessa manhã é se nós estamos prontos a fazer isso que Jó fez, quando por ele somos provados. E perseverança não é uma coisa que a gente aprende ouvindo pregação, né? Ou lendo muito livro, ou fazendo teologia. Pregação é uma coisa, perseverança é uma coisa que só se aprende na escola da vida, é passando pela dificuldade, aquela dificuldade que você nem espera, que às vezes te pega de surpresa, né? É dessa forma que a gente aprende. A Bíblia nos mostra que a força que precisamos para perseverar, irmãos, vem de Deus, vem das suas promessas. E eu gosto muito dos salmos, os salmos nos mostram isso, né? Em diversos momentos, os homens sendo servos de Deus, homens de Deus, sendo oprimidos pelas mais difíceis situações, e eles declarando isso, Senhor, venha a meu favor, porque a minha esperança está em Ti, eu espero em Ti. Em outras palavras, eu não tenho mais para onde ir, eu não tenho quem me socorrer, o meu socorro só pode vir do Senhor. E eu gostaria de ilustrar essa verdade de que Deus, Ele é a fonte da nossa perseverança através de uma história. Me permite ilustrar essa verdade com a história de uma mulher piedosa que, tendo enterrado um dos seus filhos, se recolheu num profundo luto e melancolia. Contudo, irmãos, essa mãe em lamento, ao ler o Salmo 18, versículo 4, que diz, vive o Senhor, foi consolada por essa verdade. Até que o seu segundo filho morreu. Ainda assim, essa mulher permaneceu calma e confiante, enquanto consolava o seu próprio coração com a verdade de que o consolo dela pode morrer, mas Deus está vivo. Até que, olha que coisa terrível, como se não bastasse perder os seus 2 filhos, mais um golpe pesado foi desferido contra o coração dessa mulher, quando ela perdeu o seu amado esposo. Então, finalmente, foi completamente subjugada pelo sofrimento. Até que sua filha, que sobreviveu a esse acidente, observando como antes a sua mãe falara ao seu próprio coração para se confortar, a verdade de que Deus estava vivo, perguntou para ela, mamãe, por acaso Deus morreu? Mamãe, Deus morreu? E essa pergunta, irmãos, alcançou o coração dolorido dessa mulher. E renovou no coração dela a sua antiga confiança. Vive o Senhor. Vive o Senhor. Ainda que as coisas estejam a desmoronar ao nosso redor, irmãos, essa verdade precisa estar viva na nossa mente e no nosso coração. Vive o Senhor, Ele é a fonte da minha esperança e da minha perseverança.
E o versículo continua dizendo: porque depois de termos sido aprovados, receberemos a coroa da vida. E a expressão aqui para aprovado é uma expressão retirada do contexto metalúrgico. Era o processo experimentado pelo metal de ser colocado no fogo e ser purificado pelo fogo. Depois de passar por esse processo, o metal estaria pronto para ser utilizado. Então, em outras palavras, através das provações, Deus faz o mesmo conosco. Ele nos coloca no fogo para nos purificar e para que dessa forma possamos ser joias preciosas, úteis, utilizadas por Ele para a sua glória. Um bom paralelo para isso está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 6 a 7. Pedro diz o seguinte: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece, irmãos, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro, do que o metal, que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Cristo Jesus for revelado. Paulo ainda descreve essas provações, olha que descrição, às vezes até difícil da gente acreditar, né? Mas Paulo descreve como leves e momentâneas. Então, em outras palavras, irmãos, vai passar. A chuva não dura para sempre, não é verdade? Da mesma forma que a gente sabe que pode durar alguns dias, mas uma hora o sol volta a raiar. Aqueles que perseveram receberão a coroa da vida. E a coroa da vida aqui é a própria vida, a vida eterna, né? Que Deus promete para aqueles que perseveram, para aqueles que o amam, Tiago diz. E olha que coisa interessante. Quando somos provados, nós temos a oportunidade de demonstrar o nosso amor por Deus. Tiago está deixando claro aqui que perseverança e fidelidade, irmãos, são características produzidas na vida de alguém que ama a Deus. E esse é o grande segredo aqui de se manter firme em meio às provações e às tentações. Amar a Deus. E aí, se você sair daqui e você esquecer tudo que eu disse, porque eu sei que eu estou falando muita coisa, você não pode esquecer pelo menos disso. O segredo de se manter firme em meio às provações e às tentações é amar ao Senhor. Se nós santificarmos o Senhor no nosso coração como amado da nossa alma, irmãos, pode o sangue dar na canela, né? Como diz o ditado, mas nós não vamos abandonar o amado da nossa alma. Logo, podemos concluir que aqueles que falham em meio às provações ou às tentações, eles falham, irmãos, porque o amor por esse mundo ainda prevalece no coração deles, ainda é muito maior do que o amor que eles têm por Deus. Por isso que Jesus resume todos os mandamentos em 2, né? E o principal é amar a Deus. Se eu amo a Deus, eu obedeço os mandamentos. Se eu amo a Deus, eu persevero nas provações. Eu não cedo diante das tentações. Esse é o grande segredo. É dessa forma que podemos passar nos testes da vida. Segundo segredo para conseguirmos vencer as tentações é considerarmos a natureza da tentação. No versículo 13, Tiago começa dizendo que a tentação que nós experimentamos não vem da parte de Deus. Ele diz: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Quando alguém for tentado, olha que coisa interessante, Tiago nos diz assim, se isso um dia acontecer na sua vida, não é uma questão de si, eu tenho certeza que isso vai acontecer, e quando isso acontecer, então é só questão de tempo. Né? Tiago está nos dando uma certeza aqui, nós seremos tentados.
A grande questão é se a gente consegue identificar a tentação e se a gente consegue se posicionar de forma correta diante dela. Aí Tiago diz, Tiago sabendo, e provavelmente alguns cristãos desse período estavam culpando a Deus pelas tentações que estavam enfrentando, estavam dizendo assim, foi Deus que colocou esse teste para mim, por isso que eu caí. Então, Tiago, sabendo desse engano, dessa mentira, ele escreve essa afirmação para afastar de Deus esse problema. E ele vai afirmar que Deus é totalmente bom, então Deus não pode tentar ninguém. Ou seja, quando nós somos tentados por causa da nossa própria natureza e não por causa de Deus. E a Escritura mostra essa diferença entre provação e tentação. E olha que coisa interessante. Ambos os testes, irmãos, podem ter a mesma matéria-prima. Contudo, as intenções por trás de ambos os testes são completamente diferentes. As provações são testes enviados por Deus, enquanto as tentações são armadilhas enviadas por Satanás. Quando Deus nos prova, Ele faz isso para que a gente possa passar no teste e possa herdar as bênçãos que advêm dela. Quando Satanás nos tenta, o seu objetivo é nos destruir. Uma pessoa madura, ela é paciente nas provações. Enquanto uma pessoa imatura transforma provações em tentações. Em outras palavras, a tentação é uma oportunidade de fazer uma coisa boa da forma errada. Por exemplo, o mundo aí, inclusive o mundo aí fora, ele tem uma visão do cristão como se um cristão fosse um tipo de asceta, no sentido de ele despreza todos os prazeres do mundo. Mas cristianismo bíblico não é isso. Cristianismo bíblico é Deus nos dando a oportunidade de experimentar todas as delícias, todos os prazeres dessa terra maravilhosa que Ele criou para que nós vivêssemos dela e desfrutássemos dela. Só que a grande questão das tentações é a proposta de usufruir desses prazeres, dessas delícias, de uma forma errada, de uma forma que não é a forma de Deus. Então, deixa eu colocar isso em exemplo. Por exemplo, Deus quer que eu coma das comidas, das frutas, da culinária maravilhosa que o mundo tem a nos oferecer. Mas eu posso transformar isso num pecado, que, por exemplo, é a gula. É usufruir disso, não à maneira de Deus. Descansar, dormir, renovar as energias é algo maravilhoso, é de Deus, irmãos. Deus ordenou o descanso. Mas eu posso transformar isso num pecado da preguiça. Sexo, algo que Deus criou, é bom, maravilhoso. Eu posso usufruir disso de uma forma que não seja a maneira de Deus. E eu posso adulterar, eu posso fornicar. Então você pode pensar em qualquer prazer, qualquer delícia que Deus nos criou. Deus é maravilhoso. Deus nos criou para usufruir disso tudo, irmãos. Só que o engano de Satanás é: a minha forma é melhor do que a dele, do que a do Criador. Então, algumas desculpas, que talvez esses cristãos estivessem dando para ceder à tentação. Deus me fez desse jeito. Ele me deu essa fraqueza. Ou então foi Ele que me colocou nessa situação. Desde Adão, na verdade, irmãos, nós temos reproduzido esse hábito tão nocivo de culpar terceiros pelo nosso próprio pecado. Foi a mulher que você me deu. E com essa sentença, ele culpa dois de uma vez só. Ele culpa a companheira dele, culpa a própria divindade que havia dado a ele. Ou essa desculpa, eu só caí porque a tentação foi forte demais e eu não consegui suportar. Mas em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, Paulo ele corrige essa forma de pensar, e ele diz assim: nenhum teste sobreveio a vocês que não seja comum a todos os homens.
Deus é fiel, irmãos. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além das suas forças. Mas com o teste, Ele também fornecerá a saída para que vocês sejam capazes de suportá-lo. E aí Tiago nos mostra, no versículo de 14 a 15, a lógica ou o processo que dá luz ao pecado. Versículo 14, ele diz: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Olha que coisa interessante. Tiago está dizendo que a responsabilidade aqui é por causa do nosso próprio coração. E olha o que é que Jesus diz que sai de dentro do nosso coração. Olha que lista terrível, irmãos. E eu estava conversando com os juvenis na semana passada e eu dizendo para eles, né? Eu falei, a gente compartilhou também sobre tentação. E eu estava dizendo para eles, a gente cria no meio evangélico uma visão muito idealizada do crente. Como se ele fosse uma pessoa perfeita. E aí, quando alguém peca, isso gera um escândalo muito grande, porque às vezes a gente está esperando dos pastores, de todos, né? Uma visão muito idealizada que não condiz com o que a Escritura diz que é o ser humano caído. Não é verdade? Aí olha o que Jesus diz que vem do nosso coração. Ele diz, pois é do interior do coração dos homens que vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm daqui de dentro, irmãos, e são eles que nos tornam impuros. Em Jeremias 17:9, o profeta ainda vai dizer assim: o nosso coração é mais enganoso do que qualquer coisa. A sua doença é incurável. Só Deus podia dar jeito nesse coração. Dessa forma que Tiago atribui o mal não a Deus, e olha que coisa interessante, é que ele nem cita Satanás, mas ao poder sedutor dos nossos desejos. E aqui eu quero chamar a sua atenção para uma verdade bíblica muito importante. A Escritura nos mostra que nós lutamos contra 3 inimigos: o mundo, a carne e o diabo. E eu costumo dizer, para mim, irmãos, o pior dos 3 é a nossa carne. Porque é o inimigo que está dentro de nós, é o que está mais perto, ele está dentro de nós. E Satanás só tem vitória sobre nós porque o nosso coração se tornou um terreno fértil para as suas sugestões. E aqui não é que eu sou a advogada do diabo, estou dizendo que o diabo é bonzinho, né, que ele não tem, e que ele não interfere de forma nenhuma nesse processo. Não é isso. O que eu quero chamar aqui a sua atenção para o que Tiago está falando, é que quando a gente coloca a culpa do nosso pecado em Deus, ou no diabo, ou em terceiros, nós perdemos a oportunidade de nos arrependermos verdadeiramente pelo nosso pecado, de nos quebrantarmos, de nos santificarmos. Porque esse é o caminho da vida cristã. É nós aprendermos a lutarmos contra os nossos próprios desejos, a subjugá-los, para fazer na nossa vida a vontade de Deus permanecer. Tiago, ele nos mostra que ele vê o pecado aqui não como um único ato, mas como um processo que ocorre em 4 estágios. O primeiro estágio é o estágio do desejo ou da cobiça. Olha que significado interessante. E aí eu vou recomendar para você, se você quiser ver esse podcast do Giscope, o título dele é Discípulos São Contentes. Nesse podcast, o Douglas Gonçalves, ele faz esse contraste entre os discípulos de Deus, que são pessoas que vivem contentes, satisfeitas com aquilo que têm, versus as pessoas do mundo, né, que são sempre insatisfeitas, estão sempre cobiçando aquilo que não têm. Aí olha o que ele diz. Ele traz uma definição de cobiça. E ele diz: cobiçar é desejar aquilo que Deus não me deu.
E aí ele faz um paralelo com aquilo que aconteceu com Eva lá no jardim, Gênesis 3. E ele diz, olha, a lógica do que aconteceu ali no jardim é a lógica daquilo que continua acontecendo diariamente nas nossas vidas, irmãos. O que aconteceu ali no jardim? Olha que coisa interessante. Deus deu a Adão e Eva todas as árvores, menos uma. Ou seja, eram muitos frutos para se comer, uma diversidade enorme, irmãos. Deus só não deu uma. E o que foi que Satanás fez? Satanás direcionou a visão de Eva apenas para aquela única árvore que Deus não havia dado. Aí ele diz, Satanás quer que você tenha os seus olhos fixos naquilo que Deus não te deu. E, consequentemente, se eu estou com os olhos fixos naquilo que Deus não me deu, eu passo a desprezar aquilo que Deus me deu. E se Satanás conseguir nos deixar insatisfeitos, irmãos, com aquilo que Deus não nos deu, provavelmente nós iremos atrás daquilo que Ele não nos deu. E ele diz, todo o trabalho do diabo é construído a partir do sentimento de falta. O discipulado do inferno é nos convencer que nos falta. Nos falta um companheiro melhor, nos falta um trabalho melhor, nos falta um salário melhor, nos falta um estilo de vida melhor. E se eu sinto que sempre falta, eu sempre vou estar atrás demais. Inclusive de coisas que Deus não me autorizou a buscar, que Deus não me autorizou a ter. O discipulado do céu é exatamente o inverso de tudo isso. É o contentamento. Uau! Que lógica contrária, irmãos, à lógica desse mundo. A lógica do contentamento, irmãos, é a lógica do o Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. A lógica do contentamento é a lógica do aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Como Paulo dizia, tudo posso suportar naquele que me fortalece. Quando nós alimentamos esse pecado, irmãos, no nosso coração e o colocamos em prática, nós estamos dizendo com a nossa atitude para Deus o seguinte: Senhor, o Senhor não sabe o que é melhor para mim. Eu sei o que é melhor para mim. E ele ainda diz assim: quando você enche a sua barriga do fruto permitido, de todas aquelas árvores que Deus havia autorizado e dado para você, não há espaço para o fruto proibido dentro do seu estômago, na sua vida. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: se você volta os seus olhos para admirar a mulher que Deus te deu, o trabalho que Deus te deu, o carro que Deus te deu, a família que Deus te deu, você não vai, e você encher a sua mente, o seu coração, os seus olhos com isso, você não vai ter espaço ou tempo para estar focando naquilo que Deus não te deu. O segredo de Deus é você se realizar naquilo que Deus te deu. Esse é o desejo dele para as nossas vidas. O caminho para o pecado e a morte é que você não esteja contente, satisfeito com aquilo que Deus tem te dado. Por isso que Deus está dizendo: fuja da cobiça. O segundo estágio é o engano. Tiago usa aqui duas figuras para ilustrar o engano da tentação. A primeira figura é a figura do caçador que usa uma armadilha para atrair, para prender. E aí Paulo ele diz em Efésios 6, ele diz: vistam a armadura de Deus para que vocês possam estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A ideia aqui, irmãos, o caçador, pensa na figura do caçador, O caçador, ele conhece a presa. Ele observa a presa, ele sabe por onde a presa passa, sabe como se comporta, sabe do que se alimenta e ele prepara uma armadilha personalizada.
Então, se você não conhece as suas fraquezas, se você não consegue identificar a tentação, ele vai preparar a armadilha para você e você pode terminar caindo. Ele está há anos, há muitos anos, há séculos, observando os homens. Ele conhece as nossas fraquezas talvez melhor do que eu e você, mesmo a conheçamos. Por isso precisamos identificar suas armadilhas e fugir delas. A segunda figura que ele utiliza é a figura do pescador. Né? E aí, quem gosta de pescar aqui, que não é o meu caso, né? Eu não sei nem quais são os tipos de isca, pastor, que se utiliza para pescar, mas olha o pobre peixe olha a isca e se engana. Ai, que comida maravilhosa, vou atrás dela. E quando come, irmãos, o que acontece com o peixe? O peixe morre. E o pecado é exatamente dessa forma, irmãos. E o texto bíblico vai dizer em Gênesis que Eva olhou para o fruto e viu que era desejável, era bonito, era atraente. Pensou, vai me satisfazer. Comeu, morreu. Foi destruída. Esse é o poder sedutor do pecado. E eu lhe pergunto, você acha que se Ló soubesse a ruína que ele iria experimentar quando ele escolheu morar em Sodoma e Gomorra, você acha que ele tinha permanecido com essa escolha? Mas o texto diz que ele olhou para Sodoma e Gomorra, viu que as terras eram boas e se achou esperto, eu vou escolher morar lá. Abraão, você se vira para morar em outro lugar. Ô Davi, você acha que se Davi soubesse que ele iria perder o filho dele tão amado como castigo, como consequência do seu pecado, você acha que ele teria escolhido se deitar com Batseba? Precisamos olhar por trás desse engano e procurar contemplar as consequências do nosso pecado. Recentemente, eu fui tomada por surpresa, por tristeza e por temor, quando ouvi o relato. Na verdade, recentemente eu ouvi vários relatos, mas eu quero destacar o relato da queda de 2 homens de Deus. O primeiro, mais conhecido, a notícia da queda dele aconteceu agora em janeiro, que foi o do Philip Yancey, que é um escritor cristão famoso mundialmente, que ele confessou o pecado dele, irmãos, de ter mantido um relacionamento extraconjugal com uma mulher casada por 8 anos. Outro mais próximo da nossa realidade foi o Lucas Hayashi, que em outubro do ano passado ele foi confrontado pela liderança da Zion. Ele não confessou o pecado porque ele se arrependeu de início, né? Ele foi encontrado numa casa de prostituição, então ele foi confrontado, então ele confessou o pecado dele de adultério, de imoralidade sexual, que já durava 10 anos. Aí que eu quero chamar a sua atenção com esses tristes testemunhos. Aquilo que a palavra de Deus nos fala. Assim, aquele que julga estar firme, ser forte demais, esse pecado aí eu não caio não. Cuide-se para que não caia. O testemunho desses homens, irmãos, nos mostra que nós precisamos nos proteger contra esse poder sedutor do pecado. E é interessante, quando a gente olha para o testemunho bíblico, a gente percebe como a mulher pode ser um instrumento de bênção na vida de um homem, mas também como pode ser um instrumento de queda, e como foi um instrumento de queda na vida de tantos homens de Deus. E se isso não for para nós um alerta, irmãos, eu não sei o que é que significa. Isso é uma verdade tanto para homens como para mulheres também. Porque essa ilusão de que mulher não é tentada, mulher não cai. Eu já vi mulher cometer adultério, eu já vi mulheres lutarem contra os mais diversos tipos de pecados sexuais. Terceiro estágio é o nascimento de um bebê maldito chamado pecado. E aqui eu vou contar uma historinha rapidinha só para ilustrar essa verdade.
Pensa comigo, um homem estava andando numa rua e de repente viu uma mulher muito bonita, vestida sensualmente, e essa mulher começa a conversar com esse homem, atrai esse homem, seduz esse homem, e aí eles vão para um determinado local, onde lá eles mantêm relações e aquela mulher fica grávida. E quando finalmente aquele menino nasce, e ele pode, a primeira coisa que o filho faz é pegar uma arma e matar o seu pai. Olha que coisa terrível. Isso é exatamente o que Tiago está dizendo aqui para nós, irmãos. Que o pecado, depois que eu sou tentado pelo meu mau desejo, sendo por este arrasado e seduzido, então esse desejo, tendo concebido, quando eu coloco ele em prática, ele dá à luz a um bebê que é o pecado, e esse bebê me mata. Aquilo que eu gerei, aquilo que eu fiz com as minhas próprias mãos, me mata. O pecado é esse filho. Se você fizer o teste de DNA, você vai ver isso. Foi você que gerou esse pecado. Terceira verdade que a gente precisa ter em mente para vencermos as tentações é considerarmos as terríveis consequências do pecado. E Tiago mostra para a gente que o pecado gera morte. Mas não só isso, ele traz outras terríveis consequências. O pecado, por exemplo, gera vergonha. Jesus ele diz algo interessante, ele diz, não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Ou seja, o pecado ele tem uma estranha tendência de não permanecer oculto. E às vezes o homem quando vai praticar, ele faz todo um plano, né, para não tentar ser descoberto, mas olha que coisa interessante, e Deus é bom nesse sentido, irmãos, ele traz luz, ele mostra a verdade. Então, não se deixe ser seduzido pela mentira de que você pode manter por tantos anos ou para a vida toda esse pecado escondido, porque uma hora ou outra ele é revelado. E isso gera vergonha, gera constrangimento. Mas o pecado também traz sofrimento emocional. Pecados ocultos levam ao isolamento, ao medo constante de ser descoberto, gera ansiedade, gera culpa de consciência, gera sofrimento, irmãos. Eu não sei você, mas eu não quero viver dessa forma, subjugado pela culpa. O pecado traz prejuízo espiritual, ele nos afasta da presença de Deus, ele traz frieza espiritual, falta de paz com Deus. E, por fim, destrói os relacionamentos. E aí você pode pensar em qualquer tipo de relacionamento que seja. Por fim, para vencermos as tentações, precisamos considerar a bondade de Deus. Versículos de 16 a 18. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Não vem de Satanás, não vem desse mundo. Vem do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Em outras palavras, Tiago está dizendo aqui que tudo que a gente experimenta de bom só pode vir de Deus. Ele é a única fonte. E é interessante, ele diz assim, vem descendo. A ideia é, vem descendo constantemente. Nós não paramos de receber do nosso Deus bênçãos físicas, materiais, emocionais. E Tiago se refere a Deus aqui como Pai das luzes. Tiago está fazendo um contraste aqui entre Deus, o Criador dos grandes luzeiros, da lua, do sol, que passam por mudanças. Deus está dizendo, Tiago está dizendo, Deus é diferente dos astros. Dele não há mudança alguma. Deus é imutável em seu caráter. Por isso nós podemos confiar plenamente nele, de que ele está nos dando o melhor. Para finalizar, versículo 16, nos mostra que essa bondade de Deus também é demonstrada por nós no fato dele ter nos transformado. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Em outras palavras, sabe qual foi a melhor boa dádiva e dom perfeito que ele te deu? Foi o fato dele ter te salvado.
Foi o fato dele ter te transformado numa nova criatura. Fomos gerados pela palavra de Deus, irmãos, para sermos a expressão mais elevada dessa nova criação. Agora somos filhos. E essa é a identidade que nós precisamos proteger. Por isso não podemos nos entregar às tentações do pecado. Por isso não podemos desistir em meio às provações que enfrentamos. Para concluir, para conseguirmos perseverar, irmãos, em meio às provações, em meio às tentações, nós precisamos da força que vem de Deus para podermos permanecer de pé. Pecado não se vence na força do nosso braço, né? Nós precisamos do auxílio do Espírito Santo. Eu não sei o que é que Deus, Ele ministrou, ou Ele tem ministrado ao seu coração ao longo dessa palavra. Mas eu creio que o Espírito Santo de Deus, Ele pode estar te convencendo de algo que você precisa confessar, de algum pecado que você precisa se arrepender. Como diz a palavra de Deus, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, né? Eu queria que nesse momento nós colocássemos as nossas vidas, irmãos, diante de Deus. Que nós pudéssemos verdadeiramente nos arrependermos dos nossos pecados. E que a gente pudesse pedir nessa manhã o auxílio do Espírito Santo de Deus para podermos permanecer de pé. Uma das estratégias de Satanás para nos derrubar é lutarmos sozinhos. Por isso que é tão importante nós sermos discipulados, sermos acompanhados por alguém, prestarmos conta da nossa vida, para que dessa forma nós possamos não lutar sozinhos, mas lutar com a ajuda de alguém e levar o pecado com a devida seriedade que lhe é devida. E confessar pecado, irmãos, é algo que nos humilha. É algo difícil. Ninguém quer se tornar vulnerável ou mostrar o seu lado feio, não é verdade? Mas a gente precisa se desnudar, primeiramente diante de Deus e depois diante de algum homem, diante de algum irmão, para que possamos ser quebrantados, humilhados pelo nosso pecado. E Tiago vai dizer, e orem uns pelos outros, para que vocês sejam sarados. Então, não vou pedir para que você faça isso aqui, mas procure, se você está caminhando sozinho, procure alguém que você confie, que você possa caminhar junto com essa pessoa, se desnude diante dela, mostre o seu lado mais feio e lutem juntos para que vocês possam ser santificados. Amém? Vamos colocar nesse momento as nossas vidas diante do Senhor. Pai, nós queremos te agradecer nessa manhã por tua palavra. Porque a tua palavra, ela é maravilhosa, ela é linda, Senhor. Os teus mandamentos trazem vida e eles têm razão de existir. E eu quero te agradecer por essa palavra que nos alimenta, Senhor, que é doce como mel. Mas como diz o profeta, quando chega no nosso estômago é amarga, porque ela nos confronta, Senhor. E eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor não nos abandona, o Senhor não nos entrega aos nossos próprios desejos, mas o Senhor, Deus, como Pai, o Senhor nos corrige, o Senhor nos confronta, porque o Senhor quer nos trazer ao caminho de luz. E eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, confronta-nos nessa manhã, como diz a tua palavra, esse é o teu ministério. O Senhor veio para nos convencer do nosso pecado. Eu te peço, Senhor, convence-nos do nosso pecado. Senhor, bota para fora o que há de feio no nosso coração e nos traz ao arrependimento. Nós queremos, Senhor, nos dobrar diante dos teus pés. Nós queremos reconhecer o quanto somos completamente, totalmente dependentes do Senhor. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, nos fortalece, derrama graça, poder, força, Senhor, para que possamos permanecer de pé. E se em algum momento venhamos a cair, que o Senhor nos lembre, Senhor, que o Senhor não nos fez para ficarmos prostrados, mas que nós somos filhos e que para os filhos existe perdão, existe graça a ser recebida. Nós te pedimos para a glória do teu nome, Senhor, aplica essa palavra nos nossos corações, no poderoso nome de Jesus, para a glória do teu Filho, é que nós te pedimos, e por amor e misericórdia das nossas vidas. Amém.